Oi, pronto, vamos começando. Boa tarde, né, para todos. Hoje é o nosso terceiro encontro do Clube do Livro, né? Nosso terceiro capítulo. Estamos caminhando muito bem, tá, gente? Eu estou muito feliz aqui com as discussões, né? Com que a gente tem trazido muitas ideias para a pesquisa, né? Muita coisa aí que a gente vai conseguir aprofundar, né, para as produções. E hoje a gente vai falar sobre a ciência da mulher, né? Na semana passada a gente falou sobre a ciência obstétrica, a gente falou sobre, né, o crescimento da obstetrícia, o desenvolvimento da obstetrícia, e hoje a gente vai falar sobre a ginecologia, né? Especificamente aí quando ele fala, quando a autora fala da ciência da mulher, ela está se referindo à ginecologia, tá? Reforçar aqui a nossa dinâmica, né? Nós estamos semanalmente lendo os capítulos, selecionando pontos centrais, né? Citações, questões que vocês foram, né? Chamou a atenção, foi alguma coisa ali que brilhou no teu olho e, poxa, isso é interessante, né? Isso pode se tornar uma pesquisa e trazendo para cá nesse momento do grupo, né, do nosso Clube do Livro, enquanto uma reunião científica do grupo de pesquisa para a gente discutir, tá? Então, passo a fala, né, sempre começando aí por vocês que trazem excelentes colocações, fiquem à vontade para que vocês coloquem o que é que vocês acharam aí de interessante na leitura desse capítulo. Boa tarde. Assim, esse capítulo eu achei ele muito intenso. Eu pontuei várias coisas, muitas coisas mesmo. Eu tô com o caderno aqui do lado, porque é muita coisa. E aí tem alguns pontos, assim, de que eu nunca tinha ouvido falar, sabido desse envolvimento médico. Das coisas que eram feitas, dos assuntos que eram pautados na época, e que infelizmente ganharam uma magnitude negativa na época. E aí eu vou contar a história que cita lá, que é de uma mulher que precisava ser atendida pelo cirurgião por uma fístula. Não, na verdade, uma fístula. E aí, no caso, ele achou que deveria, junto com a fístula, pelo que eu entendi, remover o clítoris dela. E aí ele removeu o clítoris, as terminações nervosas, pelo que eu entendi, e aí ela só percebeu depois, quando ela saiu do pós-cirúrgico e foi, talvez, enfim, tomar um banho ou ter relações sexuais com o marido. E aí, lá ele cita que ele achou a necessidade de tirar porque ele suspeitou que ela tivesse praticando um ato ilícito, que esse ato ilícito seria masturbação na época, e é associado a vários pontos negativos, que hoje é um pouco controverso. A gente sabe que traz muitos benefícios para a saúde, mas ainda é um tabu, né? E aí ainda não se tem aquele acompanhamento ensinando, explicando o porquê de fazer aquele ato, de ter aquele ato, não só para explorar a sexualidade, né, por conta da saúde e tudo. E aí eu achei bem pesado, muito pesado. E aí tem outro ponto específico que o médico cita. Eles eram uma caça às bruxas. Então, qualquer sinal que a mulher desse, que eles achavam que era um sinal, porque não existe esse tipo de sinal, eles já faziam a intervenção, ou cirúrgica, ou medicamentosa, clínica pelo que eu entendi, de contenção, né? Contenção tanto dos membros superiores, como a parte íntima era protegida. E aí eu vi assim eu achei perverso, muito cruel. Vários pontos se referindo à mulher como inferior, novamente, né, inferior, e o homem idolatrado, porque o homem, o dizer homem, né, o nome homem, significa humanidade. E aí
ele já puxa para o lado do sexo feminino, de que ela veio, vamos falar da questão bíblica, ela veio da costela de Adão, e só, é só. E, assim, ler esse capítulo foi desafiador, porque em alguns momentos, eu ficava impactada, eu me assustava, porque pela gravidade dos fatos que ocorreram. E aí eu vou dar a palavra para os meus colegas e eu vou compondo depois. Oi, gente. Então, eu queria começar as minhas palavras, porque a Tissilene já me complementou na fala dela, me sinto bastante representado pelo que ela disse. Mas eu queria saber se eu poderia começar minha fala com uma poesia que me fez pensar, e eu estava lendo esses dias e refleti. A Claro. Tissilene citou sobre as bruxas, né? E era justamente essa é a poesia. Bruxas eram mulheres empoderadas, insubordinadas, livres, que conheciam as ervas, os mistérios da natureza, da vida, da morte, seu corpo, seu ciclo menstrual, seu poder. Muitas não se casavam, preferiam viver na floresta com os animais e suas amigas, ou sozinha com suas plantas. Recusavam-se ao padrão da normatividade. As que se casavam certamente não eram submissas a seus companheiros, como as mulheres da época. Tinham a sabedoria da ancestralidade, curavam doenças, dançavam para a lua, cantavam histórias, tinham visões, sonhos e intuições. Eram mulheres, apenas mulheres. Foram perseguidas e mortas na Idade Média, no maior feminicídio já visto, por representarem uma ameaça ao patriarcado. Por saberem o que os homens não sabiam, associavam-se às imagens de feias, assustadoras, velhas, solitárias, loucas e principalmente más. As caças às bruxas foi possivelmente o início do afastamento das mulheres de sua própria essência. Por, por questões de sobrevivência, passaram a renegar sua natureza selvagem, se esconder e ver como amaldiçoada seu corpo de mulher. Carregamos a história de todas as mulheres e o fogo da Aquisição arde em nós. Porém, delas renascemos e estamos a resgatar, dia após dia, lua após lua, nossa força, sabedoria, poder ancestral, sempre viveu em nós. Texto de Deisiane França. Então, quando a Tissulene começou a falar sobre as bruxas, quando a gente começa a ler o próprio capítulo, a gente começa a ver o que as mulheres representavam. Todas aquelas mulheres que não se encaixavam naquele padrão normativo, que era o normal para aquela sociedade, eram consideradas bruxas, eram consideradas loucas, eram perseguidas, eram mortas, eram colocadas professoras. Teve uma parte do texto que ele começa a falar que as mulheres que se masturbavam eram anormais, dignas de punição, dignas de até fazer um tratamento, que eu achei meio que um absurdo. Que eles utilizavam instrumentos para conter aquelas mulheres de se tocar. E chegando até mesmo esses tratamentos a mutilar o clítoris, a próprio órgão genital feminino, eles acabavam mutilando, porque por acharem, como a Tissulene já falou, o médico achou no direito de pensar que a mulher estava se masturbando, praticando atos ilícitos e arrancou o clítoris dela. E quando a gente começa a ver a nossa sociedade hoje em dia, a gente começa a ver essa questão de consentimento, como é que ele ainda está enraizado, porque as mulheres, elas são julgadas pelas suas roupas, pelas suas vestimentas, umas porque elas são gordas, outras porque elas são magras, e esse padrão ele ainda se perpetua, e ele consegue atingir várias camadas da sociedade, sabe? Quando você faz parte de uma minoria, você entende quando o chicote bate. Você entende a dor daquela pessoa. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu sempre vi e sempre vi de perto. A comunidade LGBT, por exemplo, ela valoriza muito essa questão do masculino, da imagem de macho.
quando entra no aplicativo, por exemplo, você vai ver frases tipo assim: sou homem, procuro iguais, maiúsculo com H, procuro semelhantes. A gente começa a ver essa valorização, esse estereotipo que as pessoas, essa valorização do homem. E quando a gente começa a estudar no livro Visões Femininas, a gente começa a ver que a valorização do homem, esse estereotipo em si, é um estereotipo de agressividade, é um estereotipo que acaba tanto machucando o próprio homem, que eu vi um documentário que é A Máscara que Você Vive, como machuca até a própria mulher, porque você está construindo, professor, uma imagem que vai estar machucando pessoas. E é essa imagem que eu acho muito importante a gente estar debatendo, tá discutindo e tá levando aqui para discussão. Essa foi um pouquinho da minha fala, já eu complemento com a de vocês. Gente, boa tarde. Queria pedir desculpa só pelo tom da minha voz, que eu estou gripada e estou bastante fanhosa. Mas assim, gente, escutando aqui a fala de vocês em relação a esse capítulo, concordo também plenamente em relação aos impactos que esse capítulo ele traz para nós como seres humanos, não só como mulheres, como homens, mas como seres humanos em si. Quando o capítulo que fala sobre a ciência da mulher, a gente já se pergunta, poxa, ciência da mulher, mas como assim? Será que dessa vez eles vão começar a valorizar a mulher? Aí a gente se depara que não se trata disso, se trata, eu não, acredito que vocês também tenham percebido, que uma disputa entre médicos para estipular uma nova categoria, uma especialidade médica, certo? Em relação às mulheres, já que para eles as mulheres eram uma ciência, era algo muito complexo, né? Mas, porém, a mulher, ela era prisioneira do seu próprio corpo. Ela era, em si, biologicamente, a mulher, ela era limitada. Por quê? Porque eles consideravam como se as mulheres elas fossem indignas, diferentemente dos homens. Os homens, como o próprio nome diz, né, o homem significava humanidade, né? E isso fazia com que o homem fosse totalmente dessexualizado. Ele era o ideal, o homem. Já a mulher não, a mulher era corpo, a mulher era limitada. O feminino, né, ele em si, ele já inspirava desconfiança. Por quê? Porque a mulher, para eles, era como se a mulher ela fosse passível de desequilíbrios. A mulher, ela poderia, a todo momento, ela poderia sentir alguma dor, ou ela poderia vir até alguns desequilíbrios emocionais, histeria, delírios, e poderia vir acabar até cometendo suicídio também. Ou seja, a mulher, ela desregulada, e ela precisava de alguém que regulasse. Então, para eles precisavam de um médico, uma figura masculina, que era uma figura controlada, um ser pensante, um ser iluminado, que controlasse esse corpo descontrolado que é a mulher. Tanto que vieram a essas práticas absurdas, que foi essa questão da mutilação do clitóris feminino, sem a permissão, sem sequer permissão da mulher, simplesmente por eles acharem que as mulheres elas faziam essas práticas de masturbação, e isso era algo amaldiçoado, algo repudiante para eles. Ou seja, mais uma vez, a mulher ela não tinha a voz. A única preocupação que aqueles profissionais médicos eles tinham naquele momento eram a forma como eles deveriam tratar aquelas mulheres para que eles conseguissem se consolidar como uma profissão séria, a especialidade da ginecologia, ela fosse vista com bons olhos perante a sociedade. Então, para isso, eles tinham que saber como falar com as mulheres, como conquistar a confiança delas, mas em várias partes, né, do capítulo, ele vem dizendo que essa questão do diálogo, né, do que elas falavam, em tese era importante, essa questão da clínica, o que elas estavam sentindo. Em alguma parte, em algum momento era importante, dependendo da mulher, porque para eles se sabiam e tinha a certeza que as mulheres elas não tinham muito intelecto. Então eles não tinham que valorizar o que elas estavam dizendo, porque muitas vezes poderia ser alguma besteira, balbúrdias, né? Então, assim, a priori, né, no começo do capítulo, ele chamou muita atenção, justamente por essa questão dele frisar que a mulher, ela tem essa imagem sexualizada do corpo, ela é biologicamente condenada a ser vista dessa forma por causa do seu corpo,
E é isso, vamos dando continuidade. Então, né, professora, quando a gente começa como a Fiamma mesmo disse, a mulher ela se torna prisioneira do seu próprio corpo. Teve uma parte do texto que eu achei bem interessante. Foi quando eles começam a comparar o homem e a mulher e eles percebem que a mulher ela é sexualizada. O homem ele não recebe essa imagem de sexualização. O homem recebe a imagem de inteligente, de político, de dominador. A mulher não, a mulher é sexualizada no seu próprio corpo. O corpo da mulher, até para ele ser estudado, ele foi sexualizado. A questão da masturbação, a questão do que era aceito e do que não era aceito, que tipo de comportamento a gente espera que a mulher tenha. Se a mulher ela tiver comportamentos libidinosos, essa mulher é considerada, como o próprio livro falou, é jogada à prostituição, é jogada aquela imagem. E essa raiz, essa questão histórica, ela ainda está muito enraizada nos dias de hoje. Até hoje as mulheres são sexualizadas. Quando a gente discute a questão de saúde, quando a gente discute a questão da ciência da mulher, a gente percebe que as mulheres, elas o tempo inteiro é jogada nas campanhas de carnaval, seja num programa de um comercial de bebida, vai ter aquela foto daquela mulher de biquíni sensualizando. Isso não ocorre com um homem, porque não é essa imagem que se espera de um homem. A gente espera essa imagem da mulher. Então, se essa questão da sexualização ainda é muito forte. E também tem a questão, professora, do estupro. Quando o estupro acontece com a mulher, a gente coloca e se pergunta, ela estava bebendo, não estava? Não, ela estava de saia curta. Porque a gente ainda coloca a culpa em cima da mulher, e não porque o cara foi lá e cometeu o crime. A gente não questiona isso. A nossa sociedade, ela questiona muito mais a mulher do que o homem. Aí, Júnior, só complementando aqui o que tu está dizendo, em relação a exatamente isso que você está falando, quando essa questão de sexo e gênero, ela foi muito estruturada, ela foi muito fortificada e consolidada, essa questão em relação ao estereótipo da mulher, de homens gays, justamente pela ciência e pela medicina. Eles conseguiram consolidar isso de uma certa forma que enraizou essas questões culturais. E isso, no capítulo, ele ainda cita que isso gera consequências para as mulheres no passado e consequências agora, do presente, para mulheres no presente. E uma das citações que ele fala é justamente isso, que a mulher, as queixas que as mulheres elas poderiam estar citando, como dor ou como prurido, toda e qualquer queixa, eles relacionavam isso como se a mulher estivesse se masturbando. Então, para eles, os masturbadores, as mulheres masturbadoras e os homossexuais eram criaturas de corpo e de caráter doentes, né? Então, você para pensar, poxa, como pode? A mulher não pode sentir nada, ou o homem ele não pode se mostrar diferente das outras pessoas, que eles são pessoas fracas, eles não possuem caráter, não são dignos, são doentes, são pessoas doentes. E a gente escuta muito isso quando a gente se depara hoje em dia com homofóbicos, justamente com mulheres que sofrem apreensões de homens, intolerância. A gente vê muitos vestígios hoje, e não são poucos, é muito forte isso ainda. Oi, Tsulene, pode falar, meu bem. Oi, pois é, referente a isso, a sexualização da mulher, eu fiquei refletindo bastante, sabe? E aí, eu na minha reflexão, que eu vou ler aqui para vocês, me perdoem aí se eu for rude de alguma maneira e alguém se sentir ofendido, tá? Não é a minha intenção. Mas eu fiquei pensando assim, porque já é tão enraizado. É sim, com certeza, até os dias de hoje. Mas, se você parar para avaliar que desde o início dos tempos o homem é a prioridade, o homem é a voz, o homem é o intelectual, é tudo. Então, os médicos eram homens. A sociedade totalmente reformada por homem, porque a mulher não era nem contável como sociedade, a opinião dela não valia. E aí me vem à mente,
eu vou ler para vocês, tá? Seria esse um pensamento fixado na sociedade, predominantemente por homens, que usavam a ciência para justificar seus preconceitos e sexualizando a mulher, porque eles haviam como a procriadora. Mas, se você for analisar, o homem é mais sexual do que a mulher. O homem tem mais os instintos. Ele consegue se conter menos. E aí me vem à cabeça, né? Será que eles enxergavam assim? Porque os próprios interesses sexuais, eles se sentiam incomodados por isso, pelo que as mulheres despertavam neles, e aí eles automaticamente achavam que elas estavam causando isso, então elas eram mal, porque o sexo era visto de uma forma ruim, né, que não era cita no livro uma parte sobre comunhão dos corpos. Por quê? Porque a mulher que se masturbava e ela não estava realizando o ato de comunhão entre os corpos, que no caso é com o marido. Então, eles viam totalmente de uma forma errada. É tanto que há relatos do passado que as mulheres, a maioria não sentiu nenhum tipo de prazer, porque elas estavam lá só estritamente para dar prazer ao homem, saciar a necessidade dele e a procriação. E é isso referente a esse pensamento, do porquê que os homens tiveram e estruturaram dentro da sociedade e esse tipo de pensamento sobre a mulher ser o mal. Porque, na verdade, todos somos bons e maus, mas no que foi colocado para a mulher, não existe maldade. A maldade está na cabeça de cada um. E naquela época, por ser uma época distante, de ignorância, de pouca ciência, em tudo se acreditava, né? E aí tem outro ponto que eu achei interessante, que pouco se fala. É muito difícil encontrar algum local que fale sobre isso, sobre a histeria. Tem até um filme que fala sobre a histeria, mas é mais voltado para a comédia. Não? Mas, assim, se tiverem curiosidade. Mas a histeria era tida como uma doença. E a histeria era o quê? Era o estresse da mulher, o prazer sexual contido. E dentro desse contexto, muito mais, mas só dentro desse contexto. Eu achei interessante isso. Ok, gente, antes de eu aqui trazer talvez um reforço, né, do que vocês falaram, porque realmente sempre vocês abordam questões muito importantes, né, as questões centrais do livro. A gente está aqui com uma convidada, né, que é a Alexia. Alexia, você fique à vontade, eu sei que você falou hoje comigo, né, perguntando como é que é o processo aqui de entrada no grupo, né, e aí eu te orientei que a gente vai ter esses encontros, né, são 6 encontros, a gente já está no terceiro, está na metade aqui do caminho, e esses encontros, eles estão abertos, né, a gente está fazendo, publicando, né, convidando as pessoas, porque é um momento mesmo de partilha. O Clube do Livro, ele é uma atividade dos meninos da iniciação científica, como parte, né, do programa de formação em ser pesquisador, mas ele também, claro, faz parte aqui da nossa vida. A gente precisa estar lendo, né, precisa estar conhecendo. Então, fique à vontade se você quiser, né, ler esse livro. Tudo está lá no nosso Instagram. A gente deixou o link para quem quiser comprar, porque é um livro gratuito, né, que está na Amazon, tá certo? Então, fique à vontade aqui se você quiser participar das próximas reuniões. E a gente vai fazer processo seletivo ainda. A gente está fazendo esses momentos aqui abertos, né? Mas é claro que a gente quer formar um corpo, né, do grupo de pesquisa, e isso vai acontecer por meio da seleção, tá? Então, se você tiver aí alguma consideração, pode ligar seu microfone, falar no chat, da forma como você achar melhor. Então, aqui só reforçando o que os meus maravilhosos sempre fazem, né? Eles já trazem as questões centrais do livro. É isso que é muito marcante quando a gente estuda, né? A história da obstetrícia e da ginecologia, né? Hoje a gente está aqui no segundo capítulo falando especificamente da ginecologia, né? O terceiro capítulo, na verdade. Mas, obrigada, querida. Nós que agradecemos aqui pelo interesse.
Mas na ginecologia a gente vê que isso foi ainda mais forte. Então, é muito interessante para mim, inclusive, ver esse choque que causou em vocês, porque vocês já vêm aí de uma leitura do livro, do capítulo da obstetrícia, que já era chocante, né? Porque a gente viu um poder sendo tomado das mulheres, das parteiras tradicionais, né? Mulheres que eram protagonistas do trabalho de parto, do parto, e esse poder ele foi tomado, né, de alguma forma pelos homens, né, quando ele é assumido pela ciência médica, que majoritariamente é masculina. E a gente está vendo aqui que a gente não está falando, né, mais de parto, a gente está falando de condições da nossa biologia que, teoricamente, os homens não conhecem porque não estão neles, né, porque não faz parte da organização deles, mas que também mostra esse processo de tomada, né, de posse. E, como vocês falaram muito bem, da diferenciação entre homens e mulheres, é isso que marca, né, o que a gente está estudando aqui, que são as diferenças de gênero. Quando a gente fala, e o Vlad, né, traz sempre as maravilhosas colocações, né, de que isso se resvala para todas as identidades de gênero. A gente não está mais falando só de homens e mulheres, a gente agora vai ter que entender que essa dominação, né, e que essas diferenças, elas invadem todas as outras grandes variedades que talvez algumas a gente nem conheça ainda, e que vão mostrar quem é que tem poder, né, essa é a grande relação. E como é que ele faz isso? Vocês já falaram muito bem, por meio da ciência. Quem tem mais voz é quem sabe mais, né? A gente já falou sobre isso. Quanto mais poder eu tiver sobre o conhecimento, e sou eu que escrevo o livro, sou eu que dou aula, né? Sou eu que estou ali numa posição de autoridade, de que, olha, você me respeite, né? Então, eu tenho voz, e as pessoas que são leigas, né, que estão ali em classes mais inferiorizadas, como as mulheres que não tinham acesso à educação, elas tinham que se subjugar. Então, a gente vê isso também de forma muito marcante na história da ginecologia no mundo e provavelmente no Brasil, né, tem um pouquinho já sobre a história da ginecologia aqui no Brasil, mas no próximo capítulo é que isso vai ser melhor detalhado, né, o capítulo da próxima semana é exatamente sobre a ginecologia e a obstetrícia no Brasil, a gente vai ver como é que isso aconteceu aqui, né, no nosso território. E essas diferenças tão marcantes, né, que trazem, como vocês falaram, a superioridade do homem, que é razão, que é controle, que é domínio, né, que é a grande referência da humanidade, como a Tsulene falou, né, quando você fala em humanidade, você lembra só do homem, e que faz as mulheres estarem cada vez mais inferiorizadas, né. Então, o que é realmente marcante no livro é essa diferença, né, mulheres não podem assumir habilidades que demandem raciocínio, controle, né? Ela não é confiável, né? Uma mulher que está ali subjugada ao seu corpo, e o corpo domina, não é a mente. Então, essa é uma questão que foi muito forte na leitura do livro. E aí eu trago essa questão aqui que também marcou bastante, que é a patologização da sexualidade. Então, se eu não tenho desejo sexual, eu também estou doente, é anormal, embora em algum momento, como vocês devem ter lido, era bom que a mulher não sentisse prazer, porque isso mostrava um certo controle, né? Então, se essa mulher, ela tá ali, ela só atende aos desejos do marido, não é ela, né, que busca, não é ela que está ali incitando, isso é bom, porque mostra moral, né? A sexualidade não ligada somente a uma questão biológica, mas a moral. Então, quanto mais você consegue controlar os seus impulsos sexuais, melhor a sociedade ela vai te visualizar. E aí eu achei interessante, né, a Tsulene falar também aí dessa questão de que o homem, ele não se controla tanto. Então, né, normalmente era ele que era para ser mal visto, né? A mulher controla melhor seus impulsos, se a gente for pensar, né, do ponto de vista de exercício da sexualidade. E lá não, na verdade a gente via que era a diferença, né? O homem era o que tinha o maior controle, e a mulher, quando tinha e conseguia não ceder, moralmente ela era melhor avaliada. Aquela que não tinha, que era a prostituta, que era a mulher que se masturbava, né, que era a mulher que não tinha controle do seu próprio corpo, ela era mal vista pela sociedade. Fala, Tissu. Referente a isso, mas, assim, na verdade, é porque, assim, tem uma curiosidade aqui que tem no livro, eu não sei se os meninos leram se intensificaram nessa parte aqui, mas foi uma parte em que eu quase chorei. Aí eu vou ler o que eu escrevi, tá? Que era uma técnica utilizada
era cauterização com nitrato de prata. Significava que eles queimavam, cauterizavam a região da vagina e para que elas, sempre que tocassem, sentissem dor. Aí você agradece pelos dias atuais, mas dói você pensar, imaginar que alguém já passou por isso. E várias pessoas, várias mulheres. Então, é bem pesado. Verdade, né? Então, tratamentos, como vocês viram, que envolviam substâncias químicas, que envolviam procedimentos cirúrgicos, né? E que fizeram com que a gente entendesse essa manipulação do corpo da mulher como uma forma de exercício de poder dos homens sobre as mulheres, né? Para o controle desse corpo doente que precisava de alguém para docilizá-lo, né? Pode falar, Fiamma. Ui, a Fiamma caiu. Oi, Vlad, pode falar, meu bem. Professora, é porque eu lembrei agora de uma Fala, meu parte do pai, texto. caiu. Pois pronto, Fiamma, fala, que aí depois é o Vlad. Pronto, desculpa, gente, é porque caiu aqui. Mas, assim, em relação ao que a professora estava falando, é justamente essa questão sobre o domínio daquele território. Eles estavam querendo consolidar aquela especialidade médica da ginecologia. Então, eles faziam testes, tanto que tem algumas citações que diziam que eles eram práticas que eram meio que eles levantavam aquela questão da suspeita em relação à dúvida sobre se de fato era correto, tanto que tinha essa questão dos médicos, opiniões médicas, né? Uns eles acreditavam que de fato aquilo ali poderia ser correto, e outros eles suspeitavam. Mas para quê? Será que tem necessidade disso, de fato? Entendeu? Então, como eles queriam consolidar e eles tinham a ciência ao favor deles, eles utilizavam, né? Oi, Vlad. Então, professora, eu queria lembrar aqui de uma parte aqui do texto que eu achei bem pesado também, porque eu fiquei muito reflexível. Poxa, eles começavam, eles pediam para os pais, né, vigiar as crianças para ver se aquela criança tinha um comportamento que não era aceito, para ver se o mal já estava instalado naquela criança, para você ver o quanto a ignorância era muito predominante, a ignorância ainda é muito predominante, porque isso ainda reflete na nossa sociedade. Tem certas crianças que certos comportamentos que essas crianças vão ter durante a vida, certas performances, que certas performances não vão ser aceitas, vão ser julgadas, vão ser consideradas. Ah, o mal já está nela, vão ser motivos de riso, porque ainda a sociedade ainda é muito classificadora, ainda é uma sociedade que vê muitas coisas, mas em coisas que não existem. E era o que eles faziam com a criança, eles queriam ver se as crianças tinham algum tipo de comportamento que não era aceito para começar um tratamento precocemente com aquelas crianças. Verdade, né? Então, essa questão que você trouxe, ela fala exatamente da patologização da sexualidade. Então, se eu não tenho desejo sexual, eu estou doente, e se eu tenho desejo sexual demais, eu também estou doente, né? Então, vocês viram lá sobre a ninfomania, né? A questão da masturbação, que eram tratadas e ainda hoje são vistas, né? Elas estão lá classificadas como doenças relacionadas ao exercício da sexualidade. Mas quem é que define isso? Né? Então, o que é, na verdade, se a gente for ver esse aspecto da normatização, do que é o normal, do que é o fisiológico? Quantas vezes a mulher vai ter relação durante uma semana, se ela procura o marido, se ela procura o parceiro, a parceira, né, o namorado, a namorada, enfim, né? Então, a gente ainda vê também isso acontecer, né? Mulheres, eu sou solteira, eu posso ter relação, quantas vezes eu quiser, com quem eu quiser, vou me proteger, o corpo é meu, e aí, fulana galinha, fulana, né, desrespeitada, então, a gente ainda visualiza isso, então, esse caminhar, né, então é como se a qualquer coisa, qualquer momento você realmente está doente, né, tudo é visto como um corpo adoecido.
Então, isso vai estar muito forte, gente. Eu achei um artigo, tá? A gente já está começando aí, claro, né? Eu falei que devagarzinho a gente ia lendo outras literaturas, a gente está só no Clube do Livro, mas eu já vou encaminhar para vocês para ficarem à vontade, tá? Só se vocês conseguirem, porque eu achei muito interessante como era que a mídia divulgava isso, né? Como é que ao longo do tempo, né, da história, a gente vem fabricando um corpo feminino doente. Hoje ainda a gente vê os anúncios publicitários, né, da mulher com dor de cabeça, da mulher com cólica, né, da mulher que está lá cheia de gases, que está lá no período, né, da síndrome pré-menstrual, né, da TPM, como era falado antigamente. Então, esse artigo ele vai falar sobre isso, né, sobre o discurso, a história e o corpo feminino nos artigos, nos anúncios publicitários, como é que a gente era retratada, né, e traz essa questão que a gente está vendo aí no capítulo, né, de você fazer essa diferença clássica, né, de homens não adoecem, homens são seres perfeitos e as mulheres são seres que precisam todo o tempo estar sendo corrigidos, analisados, verificados, manipulados. Então a gente vê muito mais procedimentos, né, que se voltam ao corpo da mulher, a gente vê mais técnicas cirúrgicas que se voltam ao corpo da mulher, muito mais do que dos homens, né. Então foi nessa história aí de construção da ciência que esse poderio ele se manifestou. Então, esse quadrinho também aqui que eu achei, né, falando sobre o onanismo, né, que é o que é a masturbação, como o Vlad falou, né, logo na infância, as crianças elas eram vigiadas para que elas não desenvolvessem hábitos que futuramente poderiam se concretizar enquanto atos de masturbação. Então, eram vigiadas, né, usava-se, claro, né, do poder da religião para dizer que era o pecado, que ia para o inferno, né, que não era moralmente aceito pela sociedade, e, claro, isso gera ao longo da vida, porque sexualidade não é uma coisa que a gente só exerce quando a gente é adulto, né? A sexualidade ela é desenvolvida na infância, na adolescência. Então, eu vou ter, claro, uma disfunção na minha vida adulta se eu não tive esse exercício, né, adequado durante todas as fases da minha vida. E isso vai se refletir para a gente, como nós observamos, e acho que a gente até adiantou na reunião passada, né, desse domínio do profissional sobre o corpo da mulher. Então, a gente até falou, né, de mulheres que eu não sei nem o que é que está acontecendo aqui, eu não vou nem olhar, eu vou deixar para o médico ver, eu vou deixar, né, para o ginecologista examinar. Então, a gente não tem um domínio sobre o nosso próprio corpo, porque, historicamente, esse corpo ele foi entregue a outra pessoa, que é a detentora do saber, que é a dona do conhecimento, que é a que tem acesso aos livros, né? Vocês viram lá uma história, inclusive, né, de um grupo de crianças, né, de uma delas que só teve acesso ao livro porque o irmão da colega era médico, e aí ver as partes, né, do corpo, então era tudo muito recluso, né, não é como agora que a gente tem acesso ao conhecimento como nós temos. Então é assim que o poderio ele vai se fortalecendo, né, ele vai se manifestando. Pode falar, Piano. Era justamente isso, professora, que eu estava lembrando em relação ao livro, que ele vem, que obviamente eles foram escrevendo mais, fazendo mais livros que abordavam esses assuntos, e cada vez mais ilustrativos, com imagens, e isso despertava interesse. E justamente esse menino, devido ao irmão dele ele conseguiu ter acesso e chamava atenção mais ainda porque ele mostravam partes detalhadas da genitália feminina e isso, de uma certa forma, chocava. Então, despertava o interesse, né? A forma como ele tratava, como era ilustrado, a forma como ele citava que ele conseguia fazer para conseguir a confiança daquela mulher, para que ele conseguisse analisá-la, examiná-la de uma forma correta. Porque ainda tem algumas partes que ele ainda vem citando que tinha muito aquela questão, era muito forte ainda, toque, mas não olhe. Mas eles sabiam em certos momentos que não dava mais só para analisar só com toque vaginal. Era necessário aquele toque com espectro, tanto que ele fala até em relação à posição, que foi se adaptando. No começo, ele parece que elas ficavam de lado, lateralizadas, aí depois eles foram já estipulando essa questão da posição ginecológica, para tudo se adaptar e eles conseguissem o acesso ao colo do útero. Então foi
o instrumento do espéculo foi muito, digamos assim, que foi muito badalado, em outras palavras, né, porque é o instrumento que eles conseguiram ter acesso ao colo daquele órgão, né, do útero da mulher. Então, é uma forma de um acesso a mais, um estudo a mais. Então, o homem, aquele ser iluminado, ele conseguiu mais um espaço. Isso, né? Mais uma vez forte a questão da instrumentalização, como a gente viu lá no capítulo da obstetrícia, com o fórceps. Então, o fórceps, ele mostrava o poder do obstetra, né? O instrumental que trazia o poder para que ele conseguisse tirar aquele bebê que a natureza não tinha conseguido deixar sair por conta própria. E o espéculo, ele também guarda isso. Excelente, Fiamma, perfeito. E aí, gente, vocês falaram, né, também a questão da mutilação. Então, nós vivemos um momento da história, já pensou, né, que a mulher ela tinha os ovários retirados para que ela tratasse condições, né, tudo que acontecia no corpo dela guardava lá a relação com o útero, com os ovários. E quantas oforectomias, né, quantos ovários não foram retirados. Quando você retira o ovário de uma mulher, ela entra em menopausa, né, ela entra em menopausa cirúrgica, então ela tem todas as sintomatologias, né, todas as alterações que envolvem o período do climatério e da entrada da menopausa precocemente. E, claro, isso afeta, né, a libido, afeta lubrificação vaginal. Então, era realmente algo com o objetivo de fazer essas mulheres não sentirem prazer, né, diminuírem os seus desejos, controlarem aquele corpo. E a gente pensa que absurdo, não é isso? Mas hoje a gente ainda convive com isso. Então, nós temos muitos países no mundo que realizam mutilações genitais em crianças, né, meninas, não sabem nem, né, nem entendem por que é que aquilo está acontecendo, lá do mesmo jeito, né, como a Xilene começou falando, da mulher que foi fazer uma cirurgia de fístula e saiu sem o clitóris. A gente ainda tem isso acontecendo em muitas sociedades, culturalmente, né, aceitas, é assim mesmo, né, uma forma, é cultural, a gente tem que manter esse procedimento, ele faz parte da iniciação dessa menina para a vida adulta, né, e aí é uma menina que entra na vida adulta sendo mutilada, né, sofrendo esse absurdo que é a mutilação genital. Então, eu finalizo aqui, né, com o que eu coloquei para vocês aqui das questões que realmente foram mais atordoantes, né, por falar assim desse capítulo. A gente vive isso, né, quando a gente pensa no corpo feminino como um corpo doente mesmo. Então, a doença não é só lá a menstruação, né, a dismenorreia, que é a dor da menstruação, ou os miomas, né, as dores pélvicas, mas o próprio corpo que hoje é saudável, mas é um corpo obeso, é uma mama que é maior do que a outra, é um mamilo que não é tão bonito como é o da menina da novela, da internet, e a gente também acaba patologizando, né? São mulheres que não se sentem perfeitas, mesmo sendo perfeitas, mas a gente está vivendo hoje esse momento na mídia, não tão recente, né, mas que cada vez ele só se fortifica, e isso também é gerador de adoecimento, né, então você não é perfeita, seu corpo deveria ser assim, você não deveria comer tanto assim, essa roupa deixa você com barriga, né, o seu cabelo tem que ser assim, então é mais uma forma, então olha quantos anos se passaram e a gente ainda continua apontando dedos, como eles fizeram, né, como esses primeiros profissionais fizeram, e dizendo que essas mulheres são imperfeitas, que elas precisam ser curadas, que elas precisam ser operadas, que elas precisam tomar medicações, que elas não podem comer o que elas querem, que elas não podem se vestir como elas querem, que elas não podem se portar como elas querem. Então, que essa, né, talvez seja a questão mais forte, porque vocês se chocaram com algo que aconteceu há centenas de anos, mas isso ainda está acontecendo agora, de uma forma diferente, mas ainda está acontecendo, né? Oi, Tsu. Relacionado a isso, se são mulheres apontando outras mulheres, né? E outro relacionado a esse apontamento de o desmerecimento e a importância de certas ações. O Júnior colocou o estupro aí no início, e aí tem mulheres que acham normal outra mulher ter relação sexual com o parceiro, ou com um ex, com quem quer que seja, que ela não quis, mas ela brincou, então ela teve o que procurou.
Eu já vi isso. Então, eu acho que são as mulheres apontando outras mulheres sem saber o que aquilo significa, a intensidade daquilo. Quer dizer que todo mundo pode chegar e pode se apropriar do meu corpo? Não, se eu quiser fazer alguma coisa, e se eu desistir na hora, eu tenho o meu direito de desistir na hora. Ninguém pode me apontar, muito menos uma mulher. Mas isso é bem comum. Para você ver, viu, Tsu, que, como a professora está falando, nos dias atuais a gente vê isso. Por quê? Por que que mulheres conseguem apontar outras mulheres? Aí a gente se depara com esse estudo e a gente vê como é forte essa questão, essa consolidação cultural que os homens conseguiram impor na sociedade, que as próprias mulheres apontam as mulheres, seja elas na sua forma de vestir, seja ela na sua forma de pensar, de comer, de andar, seja ela em todos os seus quesitos. Quando a gente se depara com padrões, a gente para, mas quem foi que estabeleceu esse padrão? Se eu fugir desse padrão, eu não tenho o meu corpo ideal, se eu fugir, se eu tiver quilos a mais, se eu tiver quilos a menos, se a roupa que eu estiver vestindo não for da tendência, entendeu? A mulher ela é apontada por várias questões relacionadas ao jeito dela de ser. A mulher não pode, não tem aquela, quando a gente fala muito em questão, a liberdade de expressão. Mas a gente não se depara com isso. A todo momento, a sociedade, ela questiona o ser mulher, o ser humano. E isso é extremamente chocante, porque são coisas do passado, mas que são ainda muito fortes e muito presentes nos dias de hoje. Verdade, Fiamma. E aí, gente, né, eu deixo aqui uma dica, é outra coisa que eu também vou, né, tentar aqui inserir para vocês, né, a gente já falou aí do movimento Free Britney, né, questões mais pop, mais atuais, tá, ao longo desse estudo e desse grupo de pesquisa. Eu deixo para vocês aí de indicação, ela tem Instagram, ela tem Facebook e tem esse podcast que está no Deezer e no Spotify, que é o podcast Ginecologia Natural. Então, outra coisa que a gente viu aí no capítulo muito forte, né, que era a questão dos tratamentos, né, para condições, corrimentos, dores, e a gente sabe que muitos desses fenômenos, eles fazem parte, né, da nossa ginecologia, né, da nossa biologia natural da mulher. Então, como acho que eu já fiz até uma live, né, falei sobre isso, você ter um odor e aquela mulher achar, não, mas eu não quero ter esse cheiro, eu quero ter cheiro de rosa, né, lá na vagina, e a vagina tem odor, né, você produz líquidos, você tem glândulas sudoríparas, então é claro que vai chegar um momento ali que você vai ter um odor mais forte, mas não necessariamente significa que você está doente. Então eu acho muito legal esse podcast, porque ele vai trabalhar essas questões, né, da gente, quando eu falo em ginecologia natural, eu falo de eu conhecer meu próprio corpo, né, a mulher conhecer o próprio corpo e ter esse empoderamento, né, nem tudo é remédio, nem tudo é cirurgia, nem tudo vai envolver ali um tratamento que pode, inclusive, trazer mais dano do que benefício, né, então fica aí a dica para vocês, caso vocês tenham interesse aí de ouvir, tá, porque ginecologia, né, compreender a ginecologia natural, ela também envolve uma questão de gênero, né, porque, como a gente está vendo, essas diferenças de gênero, elas vão surgindo dessas relações de poder entre o saber técnico e a prática, né, empírica, né, a nossa vivência, a nossa experiência. A gente não pode simplesmente negligenciar anos e anos, né, milhares de anos de conhecimento popular, né, do saber das mulheres, de pessoas que estão ali na comunidade, e colocar agora que tudo é a medicina que responde, né, até porque a medicina não vai dar conta de tudo, tá bom? E finalizamos, né? Se vocês tiverem aí mais alguma consideração, fique à vontade, tá? Mas próxima segunda-feira, gente, aí vou dar um adendo aqui, né? Porque eu sei que vocês vão estar em período de AP, vocês estão com um desafio a partir de quarta-feira, que são os APs com horário, né, cronometrado, então tentem organizar bem, tá, gente? Eu não quero ninguém com prejuízo, por favor, eu não quero ninguém reprovando, não quero ninguém aperreado com disciplina, mas a gente está mantendo aqui o nosso ritmo, né, porque faz parte aqui da nossa, dos nossos compromissos, né, de atuação. Então, segunda-feira, no mesmo horário, 17 horas, tá? A colega aqui que está chegando, né, Alexia, fique à vontade, Alexia, é o mesmo horário, é o mesmo link, só entrar, tá? As gravações, elas estão disponíveis no YouTube, assim que concluir aqui, eu já baixo e já subo lá,
Também vou colocar lá no nosso Linktree do Instagram, para poder ficar mais fácil para todo mundo ir para o YouTube, se quiser assistir as outras reuniões, tá certo? Porque na próxima semana, gente, eu acho que a gente vai fazer aí uma síntese, né? Porque a gente já viu a ginecologia e obstetrícia no mundo, a gente só vai ver agora como foi que ela se desenvolveu no Brasil, né? Então a gente vai ter com certeza alguns elementos até repetidos, né? Algumas coisas que a gente viu que nós trouxemos, né? De tradições francesas, né? Inglesas, então a gente só vai ver como foi que realmente que isso se consolidou aqui no Brasil. Então acho que vai ser uma reunião de síntese, né, dessas duas áreas, e que vai ajudar a gente a fechar esse raciocínio com relação à construção dessas áreas, né, dessas ciências, tá? Alexia, muito obrigada. Quanto mais você puder compartilhar, melhor. A gente quer que o grupo cresça, a gente quer que mais e mais pessoas estudem gênero, entendam, discutam, se posicionem, né? E eu tô amando, gente, de verdade. Eu nunca fiquei tão feliz com o grupo, porque eu estou vendo, né, notória a dedicação de vocês, né? Vocês realmente estão lendo, refletindo, escrevendo, então estão realmente se construindo enquanto pesquisadores. Então, eu não poderia estar mais feliz do que estou agora com essa formação do grupo, porque eu estou, né, assim, vendo o quanto a gente vai poder crescer, o quanto a gente vai poder produzir, né, se mostrar e fazer com que as discussões de gênero, elas passem a fazer parte, né, da realidade de todos, né, isso não é para acadêmico de enfermagem, é para a sociedade. O que a gente está fazendo aqui é dar uma contribuição para a mudança de um paradigma que já passou da hora dele mudar, né, dessas diferenças, né, desse massacre que a gente tem com relação às diferenças de gênero na nossa sociedade, tá bom?